Você sabe o que é apropriação cultural? Olá, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre apropriação cultural e vou ler aqui a definição que eu achei na internet, tá? Então tá aqui. Quando uma cultura adota elementos específicos de outra cultura, esses podem ser ideais, símbolos, artefatos, imagens, sons, objetos, formas ou aspectos comportamentais que, uma vez removidos de seus contextos culturais originais, podem assumir significados muito divergentes. Algumas definições também sobre expandir a consciência, né? Então, estar em contato com suas emoções, integrar-se à luz do todo, todo aqui a gente entende como Deus, o Criador, abrir-se para novos ensinamentos, né? E o despertar espiritual ou despertar da consciência tem esse mesmo significado. Com relação à era de Aquário, o que eu encontrei é que astrologicamente cada era que tem, na verdade, 25.794 anos. E astrologicamente, né, é dividida por 12, significando cada signo, o que dá 2.149 anos. Então, alguns estudiosos dizem que já começou a era de Aquário, outros dizem que ainda falta cerca de 150 ou sei lá, 130 anos, talvez. Mas a maioria deles tem o consenso de que estamos realmente em transição da era de peixes para a era de aquário. Bom, estas são algumas das definições que eu encontrei na internet falando sobre cada um desses tópicos. Mas por que eu estou falando disso? Era de aquário é algo assim mais claro mesmo, embora tenha uma definição talvez até científica, astrológica, astronômica, enfim, ela é muito usada por astrólogos, por místicos, por espiritualistas, assim como a expansão da consciência. A expansão da consciência, Einstein usou, né, uma consciência, uma mente que se abre e jamais volta ao seu tamanho normal, se referindo aos novos aprendizados, a tudo que você consegue assimilar de novo. Mas é fortemente utilizado na área da espiritualidade. Nós falamos muito a respeito da expansão da consciência para que possamos ter mais liberdade de aprendizado, para que não tenhamos muitos bloqueios para entender determinados assuntos, né? Para vermos como é o mundo, para estarmos ligados muito mais à questão realmente do todo, né? Em desenvolver o despertar, seria mais o despertar espiritual, sabermos, termos consciência mais do que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana que é temporária, vivendo aqui como seres humanos, na carne, no campo físico, para evoluirmos, para adquirirmos experiências. Então, qual é o nosso maior objetivo? Sermos seres humanos melhores. Quando a gente fala ser humano melhor, o que significa? Significa uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem um caráter ilibado, que não faz diferenciação, que não é preconceituoso, que não é, enfim, que não tem todas essas questões relacionadas à baixa vibração, ou seja, uma vibração mais elevada. Não tenho essa diferenciação para a pessoa que está despertando a sua consciência, seu despertar espiritual, que está ampliando a sua consciência, não existe sequer fronteiras. Sempre se usa isso nos termos espiritualistas, nos vídeos relacionados ao desenvolvimento pessoal, à espiritualidade, está sempre de uma forma ou outra ligada nesse contexto, né? Eu já falei aqui várias vezes para vocês que eu sou fã incondicional da professora Lúcia Helena, acompanho vários vídeos, não tanto quanto eu gostaria, por conta do tempo, realmente, de várias outras coisas que eu preciso estudar e fazer, né, no meu trabalho, no meu estudo, enfim.
mas eu acompanho e muitas das coisas que eu trago aqui, às vezes para vocês, é fruto do que eu aprendo com ela. E um desses dias agora, né, foi disponibilizado um mini curso sobre a resiliência. Faz parte, na verdade, de um grande curso. Então foi tirado só essa parte e foi disponibilizado, vocês encontram aqui no YouTube, em 3 aulas. E uma das coisas que ela fala sobre a resiliência, na verdade, que para o ser humano a resiliência é passar pelas crises, passar pelos problemas e crescer como pessoa. E sair de lá muito melhor, ou seja, aprender a lição. E essa crise, tudo isso mundial pelo qual nós estamos passando, nós temos que ter resiliência também nesse sentido, sairmos de tudo isso como pessoas melhores, sermos pessoas melhores. Então, seres humanos melhores, ou seja, quando nós nos tornamos seres humanos melhores, nós estamos crescendo espiritualmente, nós estamos despertando, nós estamos expandindo a nossa consciência, porque nos tornamos pessoas melhores, seres humanos melhores, mais justos, honestos, sem preconceitos, sem discriminações, nesse ponto que faz um ser humano realmente ser humano. Mas numa dessas aulas foi feita uma pergunta, né? Uma pessoa perguntou o que seria o objetivo de vida, porque ela explica isso também. Qual é o seu objetivo de vida? Ela dá um exemplo, ela fala, né, se eu perguntar qual é o seu objetivo de vida e a pessoa me disser, meu objetivo é ir para a Europa, por exemplo, fazer um tour pela Europa, então seu objetivo é raso, porque depois que você fizer aquele tour pela Europa, a sua vida acaba. Qual é mais? Você não tem mais nada para fazer na vida? Então você pode morrer, é isso? Então isso é um objetivo, é uma realização, é algo que você tem como realização durante a sua vida. Mas o seu objetivo de vida tem que ser algo muito mais grandioso, tem que ser algo que agrega valor à sua vida e à vida das outras pessoas também. Então foi perguntado isso para ela e ela explicou que o objetivo real da vida é ser humano. É ser humano, é ser um ser humano melhor, ser humano. Se você vai conseguir realizar isso sendo bióloga, geóloga, professor, veterinário, o que quer, bailarino, artista, bancário, seja lá o que você faça da sua vida, isso é uma questão sua, uma realização sua. Mas o seu objetivo de vida, de cada um, ela fala, tem que ser o de ser uma pessoa melhor. Tem que ser a de ser um ser humano melhor. Agregar valor à sua vida e deixar valor na vida das outras pessoas. Quando você se for, já enquanto você está vivendo, ou seja, participar a que as outras pessoas também agreguem valor em suas vidas, e quando você se for, quando você morrer, o que vai restar de você é isso, é o valor que você deixou para as pessoas que conviveram com você ou que tiveram a chance de ver o seu trabalho. Então, agregado àquilo que você faça, tem que ter um valor humano naquilo também, né? Não é só para o meu crescimento pessoal, não é só para que eu entre na história. Tem que ter um valor humano, tem que deixar valor na vida das pessoas. Então, quando a gente usa a questão da expansão da consciência, do despertar espiritual, objetivando todos esses princípios. O seu crescimento como ser humano. Quando você cresce como ser humano, você evolui espiritualmente. Você vai levar a fonte criadora, ou a sua essência, muito mais valor, né, moral. Para quê? Para que depois de muito agregar isso na nossa visão espiritualista, de muito agregar valor às suas experiências, você consiga atingir um patamar que não seja mais necessário a vivência como humanidade, como encarnada, seja neste planeta ou em qualquer outro. Então, os graus é bom, hein? Os graus evolutivos
Eu posso estar aqui hoje, numa outra encarnação, eu posso estar num planeta mais evolutivo, mais evoluído do que a Terra estará na ocasião. Isso denota que eu obtive uma evolução espiritual a ponto de angariar para mim uma experiência já muito mais livre de vários outros empecilhos que a gente encontra aqui na Terra. Então, essa é a questão que eu me refiro, que todos nós aqui nas questões da espiritualidade falamos com relação à expansão da consciência, ao despertar espiritual. O exemplo que está sendo muito dado, que eu já dei aqui, que muitas pessoas estão dando também, com relação à pandemia, a quarentena, tudo isso que está acontecendo no mundo. Ela veio nos mostrar de que não há fronteiras, de que tudo que faz aqui afeta o outro ali, né? Então a gente tem que prestar muito atenção nos nossos atos, nos nossos pensamentos, enfim. Sabemos que o pensamento tem capacidade de criar, sabemos que o pensamento tem capacidade de conduzir vibrações, energias. Então tudo isso é sentido pelo outro, passado pelo outro. E não tem fronteiras. Se eu posso mandar reiki aqui para vocês agora, é uma energia que eu estou mandando de cura, de bênçãos, de elevação para vocês, né? E vocês podem sentir aí, porque não tem fronteira, não interessa se eu estou aqui gravando um vídeo, né? Eu estou com a intenção de mandar essa energia e eu estou mandando para vocês essa energia e vocês podem sentir agora neste momento, mas não tem fronteira nenhuma. Então, da mesma forma, os pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de inveja, de guerra, de tudo mais. Tudo isso não tem fronteira, tudo isso chega àqueles a quem você olhou desta forma, pensou dessa forma. Então, quando se fala em expansão da consciência, em despertar, nós nos referimos a isso, a sermos seres humanos melhores, a tomarmos cuidado com nossas ações, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, com as vibrações que nós estamos emitindo. A questão da era de Aquário também é algo que não é domínio da espiritualidade, mas é amplamente utilizado para mostrar essa fase, como eu li agora há pouco aqui para vocês, a fase de transição. Pode ser que nós cheguemos realmente à era de Aquário lá para o ano de 2100 e pouco mesmo, né? Mas nós estamos caminhando, por isso que nós falamos continuamente, nós estamos em transição. Porque antes disso não se falava em nada disso. Hoje a gente está conseguindo falar sobre esses assuntos, as pessoas estão vendo, estão sentindo, estão agindo dessa forma, muito mais pessoas estão falando sobre isso, o meio de comunicação é fluido, é fácil, é contínuo, nós estamos aqui o tempo todo falando com vocês, vocês estão ouvindo e estão falando com as outras pessoas do seu círculo de amizades, de convívio, e cada vez mais aquilo vai se expandindo. É uma forma grande de propagar essa ideia e sentirmos, mas não é só como uma ideia, porque nós estamos sentindo, né? A questão de dizer que a pandemia veio também como um sinal dessa transição, também para mostrar, não, olha, não há fronteiras, preste atenção nisso, não há fronteiras, tudo que você faz aqui reverbera ali. Tudo isso é um sinal claro de que nós estamos realmente em transição, muitas coisas estão sendo liberadas. Esses dias também eu vi aqui pela internet que qual é a consciência, a manchete era mais ou menos assim, qual é a consciência das pessoas? Alguém retirou, parece que da praia, de dentro do mar já, um cordão cheio, assim, devia ter umas 20 máscaras jogadas ali. Então, qual é a consciência dessas pessoas, né? Aí você fala, nossa, que raio de transição é essa? Que raio de expansão da consciência é essa? Pois é, essa é o que eu bato sempre aqui nessa tecla. Nem todos estão abrindo a mente, nem todos estão conseguindo enxergar, nem todos estão expandindo a consciência. Alguns vão continuar exatamente como foi. Não é porque
acabou a quarentena, acabou a pandemia mundial, conseguimos controlar o vírus, o contágio e tudo mais, que, nossa, o mundo agora está totalmente mudado. Muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão mudar no nosso dia a dia mesmo, mas dentro de cada um, é de cada um, né? Vai de como as pessoas aceitarem aquela mudança, né? As mudanças que vão ocorrer, como os olhos que elas vão ver essas mudanças que vão ocorrer. E pensar nisso, né? Em tudo isso também que está acontecendo. Lembra que eu falo sempre que é a separação do joio e do trigo? Não existe ainda um despertar em massa. Não tem, não existe. Por mais que ondas e ondas energéticas possam chegar, que a gente leia muito a respeito disso, não atinge ainda as pessoas. Ainda é necessário passar por expurgo de várias formas, várias maneiras. Então lembre daquilo que eu falei naquele vídeo que eu falo sobre o recado espiritual, vai haver essa separação. Muitos ainda vão continuar do mesmo jeito, às vezes até piores. Outros vão entender, vão melhorar muito. Outros vão passar num patamar muito mais elevado ainda. Existem níveis, então se você pensar nisso que eu acabei de ler aqui para vocês, que a era realmente muda a cada 2150 anos, então imagina o tempo ainda que nós temos de transição pela frente, mas calma, não é para desanimar, tá? Não é para desanimar. Lembra que eu falei dos níveis de consciência, como paralelos, assim, como dimensões paralelas? Pois é, cada um vai atingindo o seu nível, o seu nível de consciência e vai vivendo de acordo com o que é o seu nível. Eu já não vou precisar mais passar por essas questões aqui, porque eu já atingi esse nível aqui, mesmo ainda esteja nesse emaranhado aqui, que parece que nada mudou, mas para mim, para alguns, vai mudar sim, porque o nível de consciência dessas pessoas mudou, então elas não são mais atingidas com isso aqui. Lembra da lei do ritmo do Kai Bailon? Pois é, quando eu elevo a minha consciência, o pêndulo do ritmo passa por baixo e não me atinge. Ele vai e volta, isso é uma lei, mas ele não me atinge porque eu estou nesta polaridade. Então é a lei do ritmo, lei da polaridade. Eu estou na polaridade positiva porque eu elevei a minha consciência. Então essas questões aqui não me atingem mais. Então, não desanimem por isso. Quanto mais vocês trabalharem a sua elevação de consciência, a sua expansão, o seu despertar espiritual com estas ideias de serem seres humanos melhores, mais vocês vão se afastando dos problemas que são causados aqui embaixo. Mas os problemas vão continuar, mas vocês não vão ser atingidos, mesmo que vocês vejam. Então, qual é o trabalho? É auxiliar, é claro. Você vai melhorar, né? Se você o que espera de você é que você auxilie quem esteja precisando. E o auxiliar tem várias formas, né, gente? Não é só pagar a cesta básica ou fazer, né? É abrir a consciência das outras pessoas, é vibrar em favor daqueles outros. Então tem várias formas, tudo isso que eu também já trouxe aqui para vocês em outros vídeos, tá? Então, quando falo em auxiliar, é isso. Não adianta só você ir lá, pagar a cesta básica e falar, agora se vire, tá? Não quero mais saber de você. Não, você tem que ajudar a pessoa a sair daquela situação. E ajudar a sair daquela situação não é só também arrumar um emprego para ela, que também é bom, mas é também fazer com que ela veja e sinta e vibre de uma outra forma. Isso talvez seja o grande motivador das mudanças. Então, por que eu estou falando tudo isso e falei lá no início de apropriação cultural? Por quê? Embora nada disso seja de uso exclusivo da espiritualidade, ou melhor, do meio esotérico ou espiritualista, é muito utilizado, e é utilizado esses termos nestas formas. Então, quando se fala em expansão da consciência, se pensa nisso, em despertar espiritual, se pensa nisso, em era de aquário, se pensa nisso, no mundo, né? Em que não haja fronteiras, em que não haja discriminação, em que não haja diferenças
entre raças, isso não existe. Tanto que você pode imaginar que talvez não exista mais nem diferença de línguas, porque a comunicação é feita telepaticamente. Mas eu penso em português, você pensa em inglês, como é que a gente vai fazer? Não, então existe, não vai haver mais essa diferenciação. Por que que, por exemplo, muita gente recebe mensagens de seres que não nasceram aqui no Brasil, não falavam português, ou de seres que são de outros planetas. Por quê? Porque não existe limitação de linguagem para eles, né? Existem para nós, que somos aqui ainda baixos, vibração densa e tudo mais. Então, quando pensa em Era de Aquário, pensa-se nisso, né? Em algo assim que vai ter mudanças, muitas mudanças e muitas mudanças, e isso é a longo prazo mesmo, mas é uma transição pequena, né? Imagina uma empresa que precisa fazer uma transição né, de setor, de coisas, então ela começa aos pouquinhos, ela vai passando algumas funções para determinadas pessoas, outras para outras, e assim sucessivamente pode demorar alguns meses até concluir aquela transição toda. Então imagina um planeta inteiro, né, se transformar de terceira para quinta dimensão. Então quando a gente fala em Era de Aquário, também a gente já imagina a quinta dimensão, algo muito mais elevado do que nós somos hoje. Mas então, voltando, por que eu estou falando? Porque tem gente utilizando esses termos, ou seja, expansão da consciência, despertar e Era de Aquário, para falar sobre assuntos exclusivamente políticos, relacionados assim às questões de teorias da conspiração. Eu já tenho vídeos aqui que eu gravei falando sobre esses assuntos, governo oculto e tudo mais, né? E a gente vê por esse lado, tem uma explicação espiritual. Essas pessoas, elas não enxergam desta forma, para elas é puramente material, né? Então eles não entram nesse mérito espiritual, falando de como tudo começou. Para eles é puramente material. Eles existem, eles dominam, eles têm que ser derrubados. Bom, enfim, para mim, eu não vou entrar neste mérito. Existe, claro que existe. Precisa terminar, vai terminar. Só que eles vêm com algumas coisas que beiram até algo meio fanático, né? Meio um fanatismo. E associando tudo isso às questões políticas partidárias. Então, eu conheço muitas pessoas que têm visões políticas diferentes da minha, mas que têm um contexto de entendimento como o meu. Outras não, né? Então, o que eu vi que me deixou chocada foram pessoas falando nesses termos, achando que a salvação virá através de pessoas que pregam, né? Justamente o contrário do que a gente entende como definição, vamos dizer, de Era de Aquário, de despertar ou de expansão da consciência. A salvação virá de pessoas que pregam a separatividade, as questões de fronteira muito forte, as questões de racismo, de preconceito em todos os níveis. Pessoas que pregam coisas desse tipo, como podem salvar o mundo? Como podem estar associadas aos mais altos níveis espirituais quando se fala em expansão da consciência dessa forma, ou quando se fala em Era de Aquário? Então, expansão da consciência você pode entender, não, eu tenho essa visão agora, eu aprendi isso, ok, então pode ser aplicado. O despertar espiritual, não, porque o despertar espiritual é aquele que você entende que você é um ser espiritual vivenciando uma experiência humana para adquirir conhecimento, para se tornar um ser humano melhor, para você evoluir espiritualmente e não precisar mais a reencarnação aqui ou em qualquer outro lugar.
mas essas pessoas, elas não veem as coisas por esses olhos. Elas podem até falar em questões reencarnatórias, algumas, outras não falam. Elas podem até vir com um contexto espiritual, de meditação, de orações, alguns até com um contexto religioso mesmo, mas elas enxergam as coisas de uma forma muito material, né? Muito material. Isso é o que eu acredito, o que é bom para mim, para o meu negócio. Então, como pode ser algo desse tipo? Então, prestem muita atenção, tomem muito cuidado quando vocês ouvirem falar sobre expansão, despertar e era de aquário relacionado a esse tipo de coisa. É única e exclusivamente defendendo uma visão política. Eu vi e fiquei chocada, absolutamente chocada. Não é, eu comparei aqui com apropriação cultural, porque não é, nada disso é domínio de uma classe ou de um grupo étnico ou de qualquer coisa que seja. Mas é algo que se compara, porque está tirando do contexto, está assumindo um outro significado, que não tem nada a ver, é para confundir as pessoas, prestem muita atenção. Isso é feito para confundir as pessoas. Então, lembrem que o artifício de quem quer continuar no domínio, de quem quer não perder o domínio sobre tudo, é falar que eu não sou, eu não faço parte disso. É falar que, olha, aquilo é. Então, pensa bem nisso, prestem muita atenção nisso, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo que eu trouxe aqui, sem estar muito bem planejado, mas eu precisei falar sobre isso, gente. Eu precisei muito, porque eu fiquei muito chocada com isso, ver pessoas beirando fanatismo mesmo. Então, eu me lembro muito de um vídeo que eu assisti, em que do canal Vibrando Alto, em que ela teve um sonho onde ela via que as pessoas estavam hipnotizadas e elas ficavam em fila totalmente como zumbis hipnotizados, e era dado comando a elas, as coisas mais absurdas que fossem, e elas apenas, né, aceitavam e saíam. Então imagina essa situação, muitas pessoas podem estar sendo subjugadas espiritualmente falando. Quando a gente dorme, a gente sai do nosso corpo e cada um vai para onde é necessário e cada um vai para onde se assemelha, né? Então, se eu sou uma pessoa julgadora, que tenho preconceito, que faço um monte de coisas desse tipo, obviamente que quando eu me liberto ali da minha camada espessa e vou em espírito, né, em corpo menos denso, eu vou para as legiões aonde aquilo acontece e eu posso estar dominada, né, para que aquilo cresça cada vez mais em mim e se eu tenho condição de levar isso para muito mais pessoas, vestida com uma capa de outra coisa para confundir quem está me ouvindo e falar, olha, não é aquilo, era de aquário e expansão da consciência e despertar espiritual, não é você ser uma pessoa, um ser humano melhor, que não julga, que não oprime, que é contra a violência, que é contra o preconceito, que é contra tudo as coisas que vêm ocorrendo no mundo. Não. Sabe, era de aquário é isso, é dizer que essas e essas pessoas são a salvação do mundo, mesmo que essas pessoas sejam pessoas que oprimam, que são a favor da violência, que são a favor do preconceito, que são preconceituosas e tudo mais, e muito mais coisas. Então, essas pessoas são né? Então, veja bem, muito pode estar acontecendo realmente isso, tá?
Por quê? Porque faz parte. Aqueles que não querem, quando eu digo aqueles, eu estou me dizendo, o professor Hélio Couto costuma chamar os escuros. Escuros no sentido de sem luz, sem a luz do todo. Eles não querem perder o domínio sobre o mundo, sobre o planeta Terra. São contra a nossa evolução. Então, eles estão tentando confundir a gente, tá? Confundir a maior parte das pessoas. E eu, infelizmente, vi nos comentários que poucas pessoas foram contra essa linha de pensamento. A maioria concordou. Então, ainda é, gente, um trabalho muito intenso, muito intenso, muito intenso. Então, eu vou ficar aqui batendo nessa tecla sempre. Olha, eu não tinha certeza se eu ia falar sobre esse assunto. Eu pedi 1000 vezes, eu pedi muitas vezes para ser, né, para saber sobre o que falar. Em nenhum momento esse assunto saiu da minha cabeça. Toda vez eu consegui articular mais e mais argumentos em favor desse assunto, porque eu precisava realmente vir aqui e falar isso para vocês. Então, gente, tomem muito cuidado, prestem muita atenção e cuidem-se, orai e vigiai sempre. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês até agora. Espero realmente que vocês tenham entendido o meu recado aqui, tá? E que pensem muito bem nisso. Fiquem em paz, paz e luz a todos. Até o próximo vídeo.